Agora são 9h49. Defesa do consumidor. E é hora de cumprimentar nosso companheiro, o professor Jorge Tardan. Muito bom dia, Tardan. Bom dia, Mauri. Uma satisfação enorme voltar a falar de defesa do consumidor. O prazer é todo nosso. Tardan, muita gente eu sei que tem escrito para o jorge@tardan.com.br solicitando informações e esclarecimentos sobre vários pontos. Do que nós vamos conversar hoje? Mauri, me chegou uma questão aqui interessante. Na verdade, ela nem veio através de e-mail, mas ela me chegou por telefone, uma consulta de um ex-aluno que comprou uma viagem de excursão e queria saber se ele tem direito de se arrepender, ou seja, de desistir, porque aconteceu algum problema lá na vida dele e ele, enfim, não pode mais ir para essa excursão. Então ele quer saber se pode desistir e pedir restituição, porque já pagou uma parte do valor lá da excursão. A questão é a seguinte: não existe uma legislação específica disciplinando esses pacotes de viagem turística, muito embora exista hoje já um projeto de lei tramitando para tratar de turismo, mas genericamente está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, a excursão, ela não envolve só a questão do transporte. Por que eu estou dizendo isso, que não envolve só a questão do transporte? Porque, de fato, no Código Civil, nós temos a possibilidade, em se tratando de transporte puro e simples de pessoas, do passageiro desistir da viagem de transporte com uma certa antecedência, pedindo o dinheiro de volta. Neste caso, a empresa de transporte poderia reter 5% do valor a título de multa de rescisão. Mas isso não se aplica ao transporte, ao pacote de turismo, porque não é só transporte. Enfim, é um pacote, como o nome já diz. Então, neste caso, eu devo dizer o seguinte: a primeira preocupação do consumidor que pretende contratar um pacote de viagem turística, uma excursão, por exemplo, ficar muito atento ao contrato, para obter o máximo de informação possível, porque, efetivamente, a empresa também se programa com muita antecedência e, muito provavelmente, se esse consumidor, que por algum motivo pessoal não pode viajar naquele período que contratou, dificilmente essa empresa conseguirá substituir aquele buraco que esse consumidor desistente deixou. Então, isso pode trazer um prejuízo para essa empresa. Então, por isso que é muito importante observar o contrato. E esse contrato deve prever, e pode prever, uma cláusula penal. O que seria essa cláusula penal? Exatamente uma sanção, uma pena econômica para aquele que desistiu. Então é perfeitamente possível que a empresa cobre uma multa pelo arrependimento. O que não é possível é a empresa ficar com todo o valor. Então o importante aí é observar o seguinte: o contrato. E a jurisprudência já se manifestou por diversas vezes nesse tipo de situação. A multa, ela não deve ultrapassar, porque ela advém de uma cláusula, ela não deve ultrapassar 20% o valor total do pacote. Portanto, o que é possível neste caso é o consumidor pedir restituição, se ele pagou tudo, e a empresa faz uma retenção de 20%, no máximo, a título de sanção pela desistência, vamos dizer assim. Mas o importante, essa regra deve estar no contrato, porque se não estiver no contrato, a empresa, do meu ponto de vista, é uma opinião muito pessoal, não poderá cobrar esse valor de 20% no máximo. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, Amaury, que o contrato
deve ser interpretado de maneira sempre mais favorável ao consumidor. E na inexistência, diante da inexistência dessa cláusula dizendo qual é o valor da multa, me parece que, por analogia, a multa deveria ser de 5%, tal como está previsto em lei para contratos de transporte. Então, estou fazendo uma analogia. De fato, o Código Civil traz uma multa de 5%, né, no máximo, para o consumidor que contratou transporte e manifesta a tempo, né, da empresa aproveitar aquele espaço para ocupar com outro passageiro. Então, estou fazendo uma analogia. Se o contrato não prevê nada, entendo eu que nessa inexistência de cláusula, o consumidor deve ser beneficiado e a empresa que organizou a excursão só poderia cobrar, diante da inexistência da cláusula, o valor de 5%. Tardan, uma outra questão ainda relacionada a essa questão de pacotes de viagens que eu queria tirar com você. Nessa época, muitos contratam esses cruzeiros que saem, às vezes, do Rio de Janeiro e vão aqui pelo litoral do Brasil mesmo. E nos anúncios que saem nos jornais, vem sempre o valor desse pacote de viagens. Só que, muitas vezes, as pessoas reclamam que tudo que é jantar, que é show, que é tudo cobrado à parte e que não está incluído nesse valor que é anunciado pelas empresas que organizam esses cruzeiros. Isso aí, cabe alguma reclamação do consumidor? Não cabe? Como é que funciona isso? Amaury, o importante a gente observar é o seguinte: o princípio maior das relações de consumo é informação clara, precisa e transparente, ou seja, princípio da transparência. Esse é o princípio maior. Informação clara, precisa, ostensiva. Se o organizador desse evento, desse cruzeiro, está dizendo que naquele navio existirá show e esclarece que isso será pago à parte, tudo bem, é direito dele. Dizer o seguinte: você está contratando a viagem pela costa brasileira e durante esse evento teremos shows paralelos e isso custará. Se a empresa simplesmente diz: olha, o pacote de viagem turística daqui para Recife, no cruzeiro X, PPO, e teremos os artistas Y, Z, enfim, e não diz que isso é por fora, o mesmo princípio que eu já falei hoje aqui, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor. Né? Porque se ele está dizendo que tem um pacote que custa X reais e diz que terá show, mas não diz que esse show tem que ser pago por fora, a interpretação tem que ser favorável ao consumidor. Portanto, existe um princípio também que determina isso. O nome do princípio se chama vinculação da oferta. Ou seja, eu fui atraído para aquele cruzeiro porque estava dito lá na publicidade que teria show do ator, do cantor X. E quando eu embarco e começa o show, eu tenho que pagar por fora. Me parece que aí a empresa que faz isso usou de má fé para atrair esse turista, vamos dizer assim. Ok, Tardan, é bom sempre ter esses esclarecimentos que você traz para os nossos ouvintes. Muito obrigado, terça-feira estaremos de volta, não é isso? Certamente. Bom fim de semana para você. Para todos. Um grande abraço, agora são 9h58 e eu quero dizer que você ligou para cá durante toda essa hora e está concorrendo ao CD Orquestra de Sopros da ProArt, um CD do selo